Olá a todos, me chamo Matheus de Lima Ferreira e neste 11º Encontro de Iniciação Científica irei apresentar o projeto A ânsia pelo autoritarismo na América Latina, implicações da maldição dos recursos naturais, orientado pelo professor Dr. Diego Sanches Corrêa. O objetivo do projeto é analisar se a teoria da maldição dos recursos naturais pode ser vista na América Latina. A teoria da maldição dos recursos naturais trata sobre como a dependência de petróleo pode levar estados a terem fragilidades em suas democracias ou até mesmo verem suas democracias se tornarem autocracias. O contexto original da teoria trata sobre um Oriente Médio dos anos 70 e 80, fortemente dependente do petróleo. Em um primeiro momento, então, é necessário analisar quais as possíveis diferenças entre esses contextos. Ross, um grande autor sobre a teoria da maldição dos recursos naturais, diz que apesar de hoje o espaço ser protagonizado pelo petróleo, outras commodities já podem ter tomado esse espaço, como por exemplo commodities agrícolas, como o café e o açúcar, ou até mesmo o gás natural e minérios. Além disso, o contexto histórico é muito diferente. Na América Latina, no período analisado, entre 1990 e 2018, o contexto é de uma tendência pelas democracias. Além disso, a América Latina vê o seu produto interno bruto ser menos dependente de petróleo do que os estados do Oriente Médio, por exemplo, no período dos anos 70. Então, ao analisar a formalidade das instituições políticas, vê-se de que o petróleo não tem efeitos muito chamativos. Os índices de democracia ou até mesmo as limitações do executivo não parecem mudar tanto quando um país é ou não dependente de petróleo. Por exemplo, não, não é comum que se veja, então, que países dependentes de petróleo mudem a forma que suas eleições acontecem por causa de sua exploração, por exemplo. Entretanto, ao avaliar compostos menores sobre a democracia, vê-se de que o petróleo já tem relações mais fortes com um caráter antidemocrático. Ou seja, a qualidade regulatória, Estado de Direito, por exemplo, são duas variáveis analisadas que têm uma forte relação com a democracia. Entretanto, países dependentes de petróleo parecem ir num movimento contrário. Apesar de, aparentemente, a democracia não ter grandes alterações, essas qualidades vão sendo deterioradas aos poucos, principalmente ao longo do tempo, como, por exemplo, é possível se ver pelos dados ao longo de 10 anos. Além disso, a eficácia governamental e o controle da corrupção também mostram serem deterioradas ao longo do tempo. Não somente isso, os regimes que são dependentes de petróleo tendem a serem mais violentos, com menor liberdade de associação ou de imprensa e também serem mais instáveis. E o mesmo não pode ser visto com recursos naturais, por exemplo. Por isso, a teoria é tão protagonizada pelo petróleo aqui nesse contexto. Entretanto, existe uma seção da teoria da maldição dos recursos naturais responsável por analisar as condicionantes. As condicionantes são aqueles fatores que podem amenizar os efeitos antidemocráticos do petróleo. A educação ou o capital humano é provavelmente o mais citado deles. Apesar do índice de alfabetização não mostrar tanta relação assim com o petróleo, existe um índice forte que indica de que os estados dependentes de petróleo têm uma força de trabalho com menores níveis de escolaridade, o que atrapalha mecanismos de accountability e pode gerar sociedades civis com menores demandas por serviços públicos de qualidade. Esses resultados mostram que, então, a democracia ou o autoritarismo não são diretamente afetados. Entretanto, os regimes democráticos são internamente deteriorados pela dependência de petróleo. Ou seja, podem até existir democracias, porém elas estão mais fragilizadas, com um Estado de Direito que costuma ser menos defendido, ou com maior número de casos de corrupção, por exemplo. Isso é tratado como anocracias por Levitsky e Loxton, um conceito que trata de democracias, mas num nível mais superficial, que trata-se de um autoritarismo disfarçado. A tendência, entretanto, mostra-se negativa. O nível de democracia e da qualidade das democracias na América Latina parece estar caindo desde 2010, principalmente quando se analisa, por exemplo, o Estado de Direito nesse período. O contraste é cada vez maior entre democracia e dependência de petróleo, principalmente ao analisar fatores internos sobre a democracia. Agradeço a todos que assistiram o projeto até aqui e desejo um ótimo 11º Encontro de Iniciação Científica.